Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro, quinta-feira, 25 de janeiro. Tô aqui novamente pra gente poder seguir falando de Botafogo, dar aquela passada no noticiário alvinegro. E ó, tem boa informação, tá? Segundo o GE, o Lyon, equipe que também pertence à Eagle Holdings, teria acertado os valores nessa negociação com o Real Betis para poder comprar os direitos econômicos do ponta-direita Luiz Henrique, ele mesmo, jogador que surgiu no Fluminense, muito bem, inclusive, muito talentoso, pode pintar no glorioso. Como assim, Vitor? Não é o Lyon que está comprando o jogador? Sim, mas tem um detalhe que muito nos interessa. Só que antes da gente falar sobre isso, Fogão, peço por gentileza que você deixe o seu like, você se inscreva aqui no canal. Estamos com quase 38.500 inscritos, caminhando em direção aos 39 mil. Aproveito também para te convidar para a resenha das 22h05. 10h05 da noite estaremos aqui novamente para poder falar de Botafogo, o quarto conteúdo do dia. Beleza? Enfim, dito isso, vamos seguir em frente falando sobre essa informação. Por que que o Luiz Henrique, revelado pelo Fluminense, hoje no futebol espanhol e podendo ir para o Lyon, pode pintar no Botafogo? A resposta é muito simples. O Lyon, que já está no meio do caminho da temporada 23-24, ele já está no limite dos jogadores extracomunitários, ou seja, atletas que não têm nacionalidade dentro ali da União Europeia ou de países que foram colonizados pela França. Dessa maneira, ele é um estrangeiro e o Lyon não pode mais ter jogador estrangeiro nessa temporada, já bateu no teto. Dessa forma, John Textor estaria pensando, segundo o GE, em trazer o jogador para o Botafogo. Ele soluciona um certo problema aqui na equipe alvinegra, só que aí tem que ver como fica no meio do ano. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter um ponta-direita muito talentoso, mas a priori somente até o meio do ano. No meio do ano, Luiz Henrique voltaria para a Europa para jogar no Lyon. Porém, segundo a matéria do GE, dependendo do desempenho do Botafogo, pode ser que o Luiz Henrique permaneça até o fim de 2024. Em outras palavras, se o Botafogo estiver indo bem na Copa Libertadores, se o Botafogo estiver com condições de disputar de forma muito firme, consistente, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o jogador pode ter o seu vínculo prorrogado até o fim dessa temporada de 2024 aqui no futebol brasileiro. Eu sei, é muito se isso, se aquilo outro, realmente é muito se. A priori, o empréstimo até o meio do ano. O ideal, todo mundo vai concordar, até o fim da temporada. Que aí realmente a gente tem uma temporada completa, podendo contar com o jogador. É aquela situação, pô, o cara tá indo bem pra caramba, arrebentando no Botafogo. Aí chega meio do ano, puf, vai embora. Então é um sonho de uma noite de verão, digamos assim. Não é o que a gente deseja. O Savarino ter pego a camisa 10 é bem emblemático em relação a isso, se você parar para pensar. Ele pega a camisa 10. Na MLS, ele jogava na posição do Eduardo. E eu tô acreditando que o Thiago Nunes vai acabar utilizando o Savarino no lugar do Eduardo. Tá? Tô realmente acreditando que isso que vai acontecer. Não à toa, pegou a camisa 10. Segovinha voltou para 19 e o Savarino pegou o emblemático número 10. O que nós podemos ter com a chegada do Luiz Henrique? O Luiz Henrique vira um ponta, um atacante para jogar por ali, pelo lado direito, fazendo aquele salseiro danado. O Savarino podendo ser uma alternativa por dentro, o Jefinho uma alternativa pela esquerda. Só que aí entra um detalhe. O Botafogo teria que voltar a jogar num sistema com pontas. Não é o caso hoje, todo mundo sabe disso. O Vitor Sá voltaria para o lado esquerdo, disputando posição com o Jefinho, e você poderia ter um quarteto de ataque poderoso. Luiz Henrique pela direita, Vitor Sá ou Jefinho pela esquerda, Savarino ou Eduardo por dentro e o Tiquinho como centroavante. Estaria faltando, claro, um jogador para poder disputar a posição de fato com o Tiquinho. Mas seria um quarteto ofensivo com muitas alternativas. Muitas alternativas mesmo. E se o Botafogo for atrás de um centroavante, é papo da gente poder falar aqui, sem medo de errar, que o Botafogo fica com um quarteto ofensivo, até com as reservas,
top 3, top 4 do futebol brasileiro. Não é exagero. Pensa só, quais são as equipes do futebol brasileiro que teriam 7 alternativas para poder jogar lá no comando de ataque? Os 2 pontas, o meio atacante caindo aqui por trás de centroavante, o centroavante. Qual time no futebol brasileiro, ou quais times, teriam tão boas opções? Diga lá, pensa aí. O Flamengo teria boas opções, fato. O Atlético Mineiro tem boas alternativas também. O Palmeiras já não é tão assim, embora seja um time muito competitivo. O Corinthians nem precisa falar, o São Paulo também não, o Cruzeiro também não. Diga lá, o Botafogo não ficaria com um top 4 pelo menos? Pelo menos em relação a esses jogadores de ataque. O resto do time a gente precisa continuar pensando em reforços. Essa é uma realidade. Sobre alguns números do Luiz Henrique, Fogão, eu queria trazer aqui para você algumas estatísticas. Primeiro dessa temporada e segundo da temporada 22-23, que é uma temporada já fechada, portanto consolidada. O Luiz Henrique, nessa temporada, ele já entrou em campo em 13 oportunidades. 5 vezes apenas como titular. Isso, dados do Campeonato Espanhol. Ele não balançou as redes, isso é um ponto importante de se destacar, mas deu 3 assistências. Então, começou jogando 5 vezes como titular, deu 3 assistências, ainda não fez gol e no total apareceu em 13 oportunidades. Em 8 vezes saindo do banco de reservas. Esses são números dessa atual temporada do Campeonato Espanhol. Vamos dar uma olhada aqui na temporada 22-23, que aí a gente vai ter números mais consolidados. Na temporada anterior, ele teve 33 aparições. 21 vezes começando como titular, 12, portanto, saindo do banco de reservas. Atuou em média 55 minutos, fez 1 gol e deu 3 assistências também. Ou seja, nessa temporada, a contribuição direta em gols do Luiz Henrique, ele já igualou o número de assistências, só que a gente está no meio do caminho ainda nessa temporada 23-24. Ou seja, se permanecesse por lá, poderia melhorar esses números. Primeira temporada no futebol espanhol sempre é uma temporada, qualquer país, na verdade, é sempre uma temporada de adaptação. Não dá pra gente encarar de outra maneira. Luiz Henrique saiu do Fluminense jogando um absurdo, jogando bem pra caramba, chegou no futebol espanhol fazendo um salseiro, partindo pra dentro da marcação, só que no fim das contas, nesse meio do caminho, ele acabou tendo situação de lesão. E isso, claro, tirou a sequência que ele tinha na equipe e tudo mais. Agora, talento é algo inquestionável. Enfim, Fogão, é um jogador interessante, a gente sabe disso, tem talento. No futebol espanhol, ele acabou não explodindo da maneira como era esperado, inclusive, mas é inegável que chegando ao Botafogo, se isso de fato acontecer, a gente vai ter um cara muito bom de bola. Realmente vai agregar demais em termos de qualidade. E isso, na minha opinião, é inegável. Agora, em termos de equipe, a gente vai precisar pensar em equilíbrio, porque a fase defensiva do Botafogo, quando você olha as posições ali de primeiro homem de meio de campo, segundo homem de meio de campo, laterais, o Botafogo tem muito trabalho a fazer ainda em relação a isso, tá? Muito trabalho mesmo, não é modo de falar. A gente precisa ver o Botafogo agir para poder reforçar os 2 corredores laterais, reforçar a frente da nossa grande área. Não dá pra gente ficar cochilando, digamos assim. O tempo está passando e a gente precisa resolver a nossa vida, não é verdade? Fogão, o que você acha sobre a possibilidade da gente ter o Luiz Henrique no Botafogo? Muito me agrada e acredito que a maioria dos torcedores também vai enxergar dessa maneira. Talento tem. Aí é uma questão de desempenhar, de performar no Botafogo. Mas primeiro e antes de tudo, tem que chegar, né? O Lyon conseguir concretizar essa negociação e aí o atleta vem para o Botafogo. Deixe seus comentários aqui embaixo, quero saber sua opinião sobre isso. Te anima, não te anima? O que mais a gente precisa fazer? Mais tarde estamos de volta aqui no canal, um grande abraço e até a próxima.